Bom dia. A nossa dica de hoje vai ser sobre aramação em bonsai, né? Como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, né? Todo procedimento, quando a gente vai fazendo bonsai, ele tem que ser feito com a planta sempre saudável, né? Para evitar qualquer tipo de problema futuramente. Principalmente a perda de galho ou até mesmo a perda da planta. Então, qualquer procedimento que a gente for fazer, desde o replantio, a desfolha e até mesmo o procedimento de aramação. O que vem a ser aramação? Na verdade, a aramação é uma forma que a gente tem de direcionar o galho para onde a gente quer, fazendo com que isso a gente, vamos colocar, elabore um estilo para a planta, né? Porque se a gente for tentar fazer isso da maneira, muitas vezes pode ser feito através de poda, mas é um trabalho muito mais complicado, exige muito mais técnica, né? Então, o arame, hoje em dia, ele facilita muito o nosso trabalho de bonsai. E como eu falei para vocês, existem dois tipos de arame, né? Que é o arame de alumínio, que é o mais usado, e o arame de cobre, né? O arame de cobre destemperado. Eu acho que eu devo ter comentado com vocês a respeito onde e por que usar alguns tipos de arame. Mas o nosso trabalho hoje é tentar mostrar para vocês como se passar um arame numa planta, né? Dependendo de cada espécie, a gente vai adotar alguns procedimentos. Agora, antes de mais nada, quando passar o arame, né? O arame, geralmente, a gente vai passar naquele período que a planta começa a entrar na dormência. Ele sai daquele período de dilatação. Por quê? Né? Simplesmente porque, se a gente passar o arame no verão, ou bem no finalzinho da primavera, que são estações de dilatação, a planta vai marcar muito. Corre o risco da gente perder o nosso trabalho. Então a gente procura fazer esse procedimento sempre no finalzinho do inverno, quando a planta começa a se preparar finalzinho do verão, quando a planta começa a se preparar para o inverno, né? Nós vamos ter o outono, né? Que já é um período em que a planta já começa a se retrair, né? Então ela vai crescer menos nesse período. Pode-se passar o arame em qualquer época do ano? Pode, né? Desde que se tome alguns cuidados e se faça sempre o policiamento diário para evitar, por exemplo, de marcar um galho. A gente evita de fazer uma aramação no verão e fazer logo em seguida uma torção muito vigorosa, porque o risco de perder o galho é muito grande, né? Porque ele pode interromper o fluxo de seiva, né, com uma torção muito vigorosa, e a gente pode acabar perdendo um galho que pode ser até um galho importante. Então nós vamos tentar, não vamos usar como regra, tá? Eu vou adotar para vocês como experiência. A melhor época para a gente fazer seria meados do outono, que é quando a planta já começa a diminuir vamos dizer assim, aquela dilatação de crescimento, tá? Que tipo de arame que a gente vai usar? Como eu já falei para vocês, nas coníferas, né? Coníferas, por exemplo, que são os pinheiros, os juníperos, nós vamos estar usando o arame de cobre, né? Porque o arame de cobre ele tem uma resistência maior do que o arame de alumínio. Nós iremos usar um arame de cobre para um determinado galho, ele mais fino do que se fosse o de alumínio. Essa é uma das vantagens do arame de cobre. A outra vantagem é que ele fica bem enrijecido, né? Bem duro. O galho não vai voltar novamente à posição anterior. Já o arame de alumínio a gente vai estar usando nas nossas nativas, né? Que seria o caso da jabuticaba, tá bom? Como eu também tinha comentado no outro vídeo a respeito da desfolha, por aqui vocês têm uma ideia, olha. Uma planta que não foi desfolhada, fica quase que impossível a gente estar observando a estrutura da planta. O que aramar, o que selecionar. Para isso a gente fez, antes de fazer esse procedimento, a gente faz a desfolha, para a gente ter uma ideia melhor de que tipo de galho que nós vamos estar aproveitando. Nós vamos estar observando a estrutura da planta, que é muito importante, né? Enquanto a gente faz esse procedimento, a gente já seleciona os galhos que vão estar no nosso projeto. Elaborou o projeto, fez a seleção de galhos, fez a desfolha,
Então nós vamos partir para a aramação. Mas é importante que vocês saibam também que em aramação nós temos que também entender muitas plantas, por exemplo, tem a casca muito fina. E se a gente passar o arame muito forte em determinadas plantas, vai acabar marcando e vai estragar também nosso trabalho. Então, nesse caso, a gente pode estar colocando, protegendo o arame de alumínio ou de cobre, geralmente de alumínio, né, que é para as mistáceas, né? A gente pode estar passando um papel, um jornal para proteger proteger o arame para não marcar o galho, tá bom? Eu aqui fiz como eu já falei para vocês, eu fiz uma desfolha, fiz algumas seleções de galhos. Mesmo depois de passar o arame, a gente ainda vai fazer mais alguma seleção. Ela não é um trabalho finalizado, tá? Eu vou passar o arame só para vocês estarem entendendo. A escolha do arame vai depender também muito da resistência do galho. Uma das formas que a gente tem para saber a resistência do galho seria essa daqui, olha. Se o arame dobrar, é sinal que o arame ainda é muito fino para esse galho. O que vai acontecer? Quando eu terminar de aramar, o galho vai voltar à posição original, porque o arame é muito fino ainda para ele, né? Então nós vamos experimentar um outro arame, olha. Um arame de uma bitola um pouco mais grossa, ó. Ele já causa o efeito. Geralmente quando a gente vai trabalhar com aramação, a gente não trabalha só com uma bitola de arame, a gente trabalha com várias bitolas, olha. Arame de várias bitolas. Porque muitas vezes, às vezes é um galinho muito fino, eu não vou passar um arame muito grosso, tá? E outra coisa, né? A gente sempre procura lembrar vocês o tempo que vai ficar esse arame na planta, né? Esse arame na planta vai depender muito da espécie e do crescimento da planta, né? Se for uma planta de crescimento muito vigoroso, a gente tem que estar sempre policiando para não correr o risco de estragar o nosso trabalho. Então, é importantíssimo isso. E detalhe também, quanto mais arame vocês colocarem, né, quanto mais galho vocês aramarem, melhor vai ficar o trabalho final. E não adianta, eu acabei de passar o arame e já quero posicionar o galho. Primeiro vamos passar o arame em tudo, né? Não vai dar tempo de eu fazer todo esse trabalho, que é um trabalho demorado. Eu vou passar em alguns galhos, só para vocês terem uma noção. Como aqui eu já passei em alguns galhos, só para vocês terem a noção, né? Do que é o trabalho de aramação. Porque o mestre Daka dizia, primeiro a planta tem que ficar feia, para depois ficar bonita. Então a gente vai adotar essa política. Um dos segredos do bonsai bonito também é o trabalho de estilização. E o segredo da estilização é a aramação. E a aramação, ela pede muita prática. Não adianta, tem que praticar. Tem que praticar muito para se chegar à perfeição, tá? Se possível, todo dia, pega uma planta, faz uma aramação de um galho, faz a aramação de um galho pequeno. Tem que praticar para se chegar à perfeição. Porque trabalho de aramação é um trabalho cansativo, muitas vezes é um trabalho que vai cobrar muita paciência de vocês. Então, uma planta como essa aqui, ela pode levar posso levar mais ou menos quase 2 horas para fazer esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho de paciência. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ficar 2 horas trabalhando uma planta? Não. Pega meia hora, 15 minutos, arama o máximo que você puder aramar, descansa, vai tomar um café, volta novamente, faz outra aramação, faz mais uma seleção de galhos. É um trabalho que cobra muita paciência. E prática, não adianta querer fugir. Tem que se aramar, tem que trabalhar para uma planta ficar perfeita. Agora, como que seria o procedimento, né? Aramação, muitas vezes eu vejo por aí muita coisa errada, né? Eu não sou perfeito também, eu faço muita coisa errada. Quando a gente vai fazer uma aramação, a gente deve evitar ao máximo de passar um arame por cima do outro. Existem situações que a gente acaba tendo que fazer isso, né? Mas um arame grosso nunca deve passar por cima de um arame fino. Se for o contrário, quando for fazer uma ancoragem, muitas vezes a gente acaba sendo obrigado a passar sim, tá? E depois também tem outra.
esse detalhe eu não vou estar falando nesse vídeo, vou estar falando numa outra oportunidade, num outro vídeo, a respeito de rafiar o galho antes de passar o arame. Tá? Isso eu vou estar falando no outro vídeo, que também vai ser muito importante vocês entenderem. A princípio, o que vocês têm que entender é o tipo de arame que vai ser usado em determinado galho, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês aqui agora. Né? Eu vou, por exemplo, aramar, sempre que for fazer a aramação, vocês devem aproveitar sempre 2 galhos. Um galho que vai ser aramado, um galho âncora, né? E a continuação. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, olha. Ó, eu vou estar aramando esse galho com esse galho aqui. Como é que a gente vai medir? A gente mede aproximadamente, tá? Ó. Vamos pegar o arame aqui, ó. Deu 3 voltas. Ainda vamos fazer no galho de baixo, ó. Esse é um procedimento que não adianta, gente. Tem que ter paciência e tem que praticar. Vamos cortar o que ultrapassou. Realmente, quando for um galho fino, a gente dá 1 ou 2 voltas naquele galho fino, que é para depois a gente passar um outro arame ali também. Ó. O arame deve passar sempre por cima do galho, tá? Para a gente não correr o risco de, quando for fazer o trabalho de movimentação, o arame afrouxar. Ó. Finalizei. Cortei. Tá? Eu não sei se vocês conseguem acompanhar esse trabalho que eu fiz. Eu estou tentando trabalhar com arame de alumínio sem esmaltação, que é para facilitar de vocês. Tá? Agora eu vou aramar os galhos pequenos, né? Eu vou trabalhar com arame mais fino. Sempre aquele detalhe, olha. Quando for aramar, sempre 2 galhos. Aqui nós temos um galho aqui e outro galho aqui. Um vai ancorar o outro, tá? Esse detalhe eu vou tentar mostrar para vocês numa outra situação aqui também. O que acontece? Ó. Se muitas vezes, se eu não fizer uma ancoragem, quando movimenta um galho, acaba movimentando o outro também. Isso não é legal. Fica um trabalho mal feito.